Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo bem especial. O livro é Abraço Caos, sobre liderança e gestão, com a autora Fernanda Scavacini. Eu vou começar chamando ela, pedir para ela se apresentar e me explicar por que o livro foi dividido em dois grandes temas: gestão de carreira e liderança. É com você, Fernanda. Oi, Júlia, tudo bem? Eu queria muito agradecer o convite, muito legal poder participar aqui, compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida com vocês. Então, eu sou uma profissional da área de transformação digital, tenho experiência com gestão e também de treinamento de liderança, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E falando um pouco sobre a questão da divisão do livro, ele foi muito baseado nos pilares que a gente tem na nossa jornada profissional mesmo, né? Então, independente do nosso cargo, a gente tem que fazer gestão da nossa carreira. Essa gestão da carreira ela é imprescindível quando a gente quer esse desenvolvimento, né? E também a gente tem outro pilar que é a questão da liderança, que nem todo mundo precisa necessariamente ser um líder, mas com certeza você tem um líder. Então, esse pilar do livro, essa segunda parte do livro, ele não é só para quem quer ser líder, ele também é para quem é liderado, porque ele reflete muito sobre a questão da convivência que a gente tem com as lideranças também. Exatamente. Eu até queria, a gente estava conversando anteriormente, não ficou na gravação, mas aí fica aí pra gente trazer à tona também, que é, eu mesma, como profissional, não me vejo como líder. Mas, assim, não é que eu não me vejo como líder, eu não estou atuando como líder na minha carreira, mas eu vejo que isso não é para todos, realmente. Quando você diz que liderança não é o topo de uma carreira de um técnico, eu gosto muito de ser técnica, eu sou especialista em comunicação, eu gosto muito de poder dar o meu parecer técnico, sem estar na situação política de um líder, ou mesmo uma outra dor bem difícil na liderança que você fala isso, que é a gestão de pessoas, gerir pessoas. Aí eu entro e faço essa pergunta. Nem sempre a liderança é o fator final, mas ser um bom técnico como fator final também nos traz essa felicidade interna, ou essa satisfação pessoal, não? Traz, com certeza. A gente não, para ser feliz, para ser bem remunerado, ou para a gente estar bem com o que a gente está fazendo, eu não preciso ser um gestor, não preciso ser um líder. Eu posso ser um excelente técnico, eu posso ganhar mais do que um líder sendo técnico, eu posso ser muito reconhecido no mercado sendo um técnico. O que é imprescindível? Eu fazer bem aquilo que eu gosto e eu me desenvolver em cima daquilo. Eu não preciso forçar barra para ser um gestor. E isso não é uma identificação, Júlia, que eu acho que é só a pessoa, o profissional tem que ter, não. A empresa tem que ter também. Então a gente comete muito erro de pegar bons técnicos, não identificar se ele possui características essenciais para ser um bom gestor e promover essa pessoa para uma gestão. É você acabar com um profissional que tinha tudo para dar certo, né? Tem uma parte do livro que eu falo isso também. Então é importante diferenciar os talentos e as habilidades que as pessoas têm. E porque ela pode ser boa naquilo que ela faz, mas se eu conduzir ela para o caminho errado, pode não ser a melhor alternativa. Exatamente. Você trouxe a sua experiência de transformação digital. Levando isso para a liderança, poderia subir um técnico e aí ver que ele não está bem e voltar ele para o lugar dele. Eu acho que assim, as empresas também deveriam ter essa flexibilidade de, uma vez que eu vi que não é ali, eu poder voltar para outro lugar onde eu estava dando certo. E esses movimentos são bem raros nas empresas. Concorda comigo ou não? Concordo, mas é uma questão muito também pessoal, de brio nosso também, né? A gente ainda enxerga a liderança como status, né? O gestor como status. E as pessoas mesmo têm dificuldade, você mesmo usa uma palavra importante. Eu volto a pessoa. É esse pensamento de voltar, de regredir, que faz com que as empresas temam esse movimento, tá? E o profissional também, porque ele entende que ele fracassou, né? Então, eu não me dei bem com a gestão, eu fracassei e eu vou regredir de função, eu vou regredir. Então, não é assim que funciona, né? Então, não é uma regressão. Eu acho que tem que existir sim esse movimento, eu acho que as coisas não deram certo, você tem que ter a alternativa de voltar atrás, de fazer um movimento, mas a gente precisa parar de ter isso, a gestão como status, né? Então, eu posso ser sim, e eu posso ter... Tem algumas empresas que, inclusive, trabalham com isso. Você tem um líder técnico e o líder que gerencia as pessoas. Então, esse líder técnico, ele é consultado justamente por ser especialista no assunto, mas ele não tem a responsabilidade e a atribuição de gerir as pessoas, tá? Ele tem a responsabilidade
possibilidade da parte técnica. Então, por exemplo, ele valida a parte técnica, ele orienta a parte técnica e ele tem um suporte, é como se fosse uma dupla, né, de gestão. E muitas vezes isso acontece também. Nossa, eu adorei essa ideia. Eu já vou fazer um plim, um asterisco aqui no meu áudio para aproveitar, porque realmente quando você quebra dois modelos que são exatamente bons em um que é, vamos dizer, mais racional ou técnico nos documentos e outro na gestão, que toda aquela soft skills totalmente necessário, né, para tomada de decisão, habilidade de pessoas, você separa, são duas visões importantes na gestão. Gente, adorei. Qual é essa empresa que faz isso? Deixa eu me candidatar lá. É porque tem muita empresa que ela trabalha de forma transversal, né? Então ela não gosta de hierarquizar isso, então coloca você muito mais. Eles nem colocam papel de o cargo não tem esse nome de gestão, então eles colocam o nome de líder técnico, líder. Então eles têm vários. É muito mais pro ágil, né? Em empresas que têm o ágil. Eu tô te respondendo, eu não sei falar o nome agora da empresa, eu não lembro de cabeça, porque não uma apenas, né? Então tem empresas que trabalham nesses formatos parecidos, que traz mais pro ágil e traz mais essa liderança de forma mais diluída. Me lembrou um pouco a questão de gestão de projetos também, né? Eu acho que tem bastante nesse vínculo. Quando você bota um gestor de projetos, basicamente ele é esse gestor líder, vamos dizer assim também. Mas se bem que gestão de projetos também está influenciando com gestão de pessoas, né? Realmente teria que separar, se fosse nessa visão que você deu nesse exemplo, né? É porque a gestão de projeto, apesar de ter o nome gestão, um gerente de projetos, ele não é um gestor, né? Ele gerencia o projeto e ele apesar dele ter que lidar com as pessoas, saber lidar, e um bom gerente de projetos é só aquele que sabe lidar com as pessoas, só que ele não tem autonomia sobre a equipe. Então ele não gerencia a equipe, ele gerencia os projetos por meio das pessoas, né? Então é porque esse nome, o gerente de projetos, se você for para uma agência, alguma coisa assim, ele não necessariamente ele tem um papel de gestor. Então quando ele é gestor, ele tem outro nome, aí ele tem um nome, às vezes é um gerente de operações, às vezes é o líder dos projetos, que aí ele lidera os gerentes de projetos, então tem uma hierarquia um pouco diferenciada. Sim, e aí quando é esse gestor de projetos, há algum olhar mais negativo por ele ter esse olhar direto pro produto ou pro tema e não pras pessoas? Fiquei com essa dúvida. Não, mas ele tem que ter o olhar para as pessoas, né? Quando você tem um gerente de projetos que olha só para o projeto que acontece, ele não é um bom gerente de projetos. Então ele tem que entender das pessoas, ele tem que entender como elas funcionam, até porque ele vai ter que lidar com todo mundo. E é muito difícil você ser gerente de projetos, porque você não tem autonomia sobre o time, muitas vezes, e você precisa fazer ele funcionar, porque é você que é responsável pelo projeto. Então, é você que é responsável, às vezes, por alinhar esse é o maior desafio, né? É o maior desafio. É você ter que conduzir um trabalho sem ter autonomia sobre as pessoas, e aí você tem que ir pela sua persuasão, pela sua estratégia. Deu uma falhazinha aqui no áudio, mas voltando ao que você falando. É um desafio a pessoa não ter o cargo e ainda assim ter que agir como. Aí eu acho que chega num desafio máximo para você atuar com o comportamento das pessoas, com persuasão, como você acabou de dizer. Seria um pré-teste para ser um bom líder, passar uma situação difícil dessa? Com certeza, eu acho assim, eu falo por experiência própria, tá? Então, eu comecei, quando eu iniciei na área operacional, que eu lidava com muitos projetos, só que eu não necessariamente eu gerenciava um projeto em si, como eu trabalhava com vários projetos ao mesmo tempo, eu comecei muito a lidar com pessoas e eu não necessariamente gerenciava elas. Então eu precisava entender e fazer como é que eu vou chegar do outro lado, como é que eu vou fazer essa pessoa ter o seu melhor, como é que eu vou extrair o melhor desse time, e times diferentes, né? Então você não está falando só de um time, você está falando de áreas multidisciplinares para que isso funcione. E foi aí que eu comecei a aprender a lidar com pessoas, a entender que o comportamento não tinha que ser o mesmo para todo mundo, não existia, e gerente de projetos tem isso, né? Quando você tem isso, eu vou pegar um processo, eu vou enfiar aqui, todo mundo vai ter que sair do outro lado com ele, não é assim que funciona, né? Então eu comecei a enxergar esse outro lado, o lado mais humano, o lado das pessoas, o que estava acontecendo, o que eu precisava melhorar, o ambiente, o que estava errado para as coisas poderem dar certo, né? E aí, nesse contexto, hoje em dia, fala-se muito de soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Considerando a sua experiência e trazendo para o que hoje é dito de competências, você acha que, como seres humanos ou como comportamento humano, a gente está defasado bem nessa base que são habilidades socioemocionais?
Eu te pergunto porque ainda vem mais o contexto da pandemia que piora isso, né? Piora não no sentido, assim, eu acho que exacerba essa necessidade de uma comunicação eficiente, de pelo online a gente conseguir atuar com menos comunicação não verbal, enfim. A minha pergunta entra aí. Você percebeu que com pessoas distintas, diferentes, de cargos diferentes ou até mesmo de comportamentos diferentes, você precisou particularizar algumas coisas para fazer a gestão funcionar? Ainda mais se você não tiver autonomia como gestor, aí que você tem que tentar fazer essa gestão, como você acabou de falar, não dá para colocar todo mundo no processo. E aí, junto com essa necessidade de soft skills, me explica isso. Por que o contexto desse, sendo gestor, me dá a sua experiência? Mas você quer saber se eu acho que as soft skills hoje, elas estão difíceis de ser alcançadas. A gente tá difícil, né, de alcançar. Exatamente. Por que a gente tá com esse foco agora? Vamos dizer assim, contexto desde das empresas, das competências, dessa necessidade tão básica do ser humano, né? Porque, assim, quando eu falo de soft skills, eu vejo isso como parte intrínseca do aprendizado da gente desde criança, né? Como lidar com equipe, como conversar com os amiguinhos, montando os grupos nas escolas, até hoje a gente chegar no lado profissional e atuar isso dentro de uma empresa, de um corporativo ou dentro de uma startup, não importa o formato da empresa, se tradicional ou não, para poder atuar com coisas básicas. Por que esse é o foco principal hoje? Você como gestora, me traz essa sua visão. Júlia, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, está na moda, né? A gente está vivendo um momento de transição muito grande, a gente está bem nesse epicentro da gente tentar se encontrar como profissional. Como a gente está falando muito de futuro de trabalho, a gente está falando muito de carreiras que vão ser extintas, e a gente olhar para a gente e falar, eu tenho lugar nesse espaço? E que espaço é esse? O que eu preciso ter para atingir? Então a gente começou a participar de uma era de transição em que a gente está começando a se rever, mas no final das contas nada mudou muito. A gente continua no mesmo cenário profissional, tendo as mesmas características que a gente tinha antes, só que a gente está tentando se posicionar. Então a gente fala mais sobre isso. Então a gente quer se posicionar de qualquer forma. Então a gente fala muito de soft skills, a gente fala muito de inteligência emocional, a gente fala muito de gestão de tempo, mas no fundo mesmo que eu acho que a gente tem que se perguntar agora é o que a gente está falando de mais e fazendo de menos. Então a reflexão que a gente precisa ter muito, e eu acho que a mais válida, é a questão de mudança. Então as coisas estão mudando. Não adianta a gente se preocupar com falar, com entrar nessa moda que está sendo de abordar sobre isso, mas no fundo, na prática, eu posto coisas muito legais, eu falo muito sobre isso, mas no dia a dia do meu trabalho e da minha vida, eu continuo a mesma pessoa, que eu acho que é o que está acontecendo muito, tá? Então eu faço um curso de inteligência emocional, eu faço um curso de gestão do tempo, eu faço o curso de tudo e eu coloco sempre esses posts o mais vezes possíveis, mas na prática, da forma mais simples, no dia eu não consigo pegar e entender como isso vai realmente ser aplicado. Então eu sei toda a teoria, mas das formas mais simples eu tenho dificuldade. Então a gente tá meio perdido nisso tudo, né? A gente tá tentando se encontrar e ter esse espaço. A gente sempre tá olhando para a fórmula perfeita, pro diagnóstico perfeito do que eu posso melhorar, mas no dia a dia, porque a gente também tem uma dificuldade de liderança em relação a isso, a orientação. Então os líderes estão perdidos e os profissionais muitas vezes também estão, porque a gente quer o que seja melhor, a gente quer pegar o melhor resultado, a gente quer ir lá na frente, a gente já quer ir lá na frente, só que às vezes, muitas vezes a gente não está acertando no simples, da coisa mais simples que tem, no dia a dia, em pequenas mudanças, a gente está preocupado com o todo, né? Eu quero pegar e mudar a chave de repente. Muitas vezes a minha preocupação é ter essa mudança muito drástica e eu não consigo entender que eu preciso ficar olhando as coisas mais simples primeiro, porque são essas pequenas mudanças e essas simples mudanças que vão fazendo essa diferença ao longo do tempo. Não tem essa mudança de chave. Eu não vou comprar um comprimido de soft skills, eu não vou comprar um comprimido de resultados.
entendeu? Ele precisa estar no dia a dia da gente aprender a cada dia, aprender com as outras pessoas também. A gente está vivendo essa era onde a gente quer fazer os cursos, a gente quer ler os livros e a gente quer pegar inspiração nas melhores frases que tem, mas eu não olho o colega do lado que está me dando uma lição e eu fechei os olhos, porque eu acho que ele não tem nada para me ensinar. Então eu estou olhando o grande e muitas vezes eu não estou olhando o que realmente está fazendo a diferença no meu dia a dia. Que é essa conexão das pessoas sendo pessoas aprendendo no dia a dia, né? Tirar um pouco desse midiático. E eu acho que, na verdade, assim, meu olhar sobre esses soft skills hoje, sobre essas competências, nada mais é do que uma valorização do humano, em cima do, vamos dizer, dessa transformação digital, de tudo. É a necessidade do ser humano se caracterizar como ser humano. Não seria? Eu vejo um pouco sobre isso. Sim, é o nosso posicionamento, né? A gente quer se posicionar, a gente tá brigando aí com o mundo que tá vindo robôs, que estão fazendo as atividades que a gente fazia antes. Então a gente tá se posicionando. A gente quer esse lugar no espaço e a gente vai se posicionar, né? A gente quer trazer essas habilidades. Então as soft skills, elas estão tão em altas, elas são tão necessárias, porque é a única maneira que a gente tem de se diferenciar. E de se manter como ser humano, se desenvolver. Uma vez que eu preciso de tomada de decisão, de criatividade, de convergência, de tudo isso é básico do ser humano. E a gente só leva pro computador aquilo que a gente tem, né? A gente só... Tudo isso é criação da gente. Acho que a gente esquece um pouco disso. Acho que o mundo tá um pouco com medo do todo, sem perceber essa simplicidade mesmo, que você acabou de falar, que é na gestão do tempo, é em pequenas ações que a gente chega no final, né? Sim, com certeza. A gente vai chegar lá do outro lado, né? E a gente tá vivendo um mundo de muita ansiedade, né? A gente viveu tudo isso que a gente ainda está vivendo. Então, a gente já estava numa era de tentar se posicionar. A gente veio no meio dessa pandemia, então a gente está numa era de muita ansiedade. E essa ansiedade por ter resultados de curto prazo faz a gente ficar preocupado com muita coisa que às vezes não tem que se preocupar tanto assim. Então a gente se esquece que a gente já faz muita coisa bem. Então muitas vezes eu quero atingir novas habilidades, sendo que eu posso aperfeiçoar o que eu já tenho. Eu não preciso ser habilidosa em tudo. Eu não preciso ser perfeita em tudo. Eu não preciso ser boa em tudo, em tudo. Então tenho 3 habilidades, 4, eu vou melhorar elas aqui, eu vou ser diferente do meu colega, ele pode ser melhor em alguma coisa. E eu complemento, ele faz bem um, eu faço bem outro, a gente juntos, a gente faz coisas maravilhosas. Exatamente. E aí eu vou trazer uma parte do livro que você fala assim, os processos são como organismos vivos, que os processos precisam atender às pessoas, que a gente não pode engessar, né, com os processos, e nem tampouco ter medo deles, mudá-los em prol de melhoria das empresas, etc. Aí eu te faço uma pergunta, quando você diz que os processos são como organismos vivos, eu não posso levar isso para a organização como um todo, porque essa é uma visão de que as empresas são organismos. Eu posso crescer exponencialmente dessa forma ou não? Deve. A seu olhar. Deve. Uhum. Você não vai crescer de outra forma. Eu não tenho como pegar um processo, eu tenho uma área de processos e uma área operacional dentro de uma empresa, eu implemento um processo e eu deixo lá e esqueço ele. Não existe. O processo, ele precisa ser mudado o tempo inteiro, conforme os projetos e as pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, eu implemento um processo sensacional, maravilhoso, eu treino todo mundo e coloco ele para funcionar. Eu começo a ter resultados, porque isso é tudo a médio prazo, né? A ter resultados, eu simplesmente esqueço e toda vez que eu preciso que não está funcionando, eu coloco a culpa na pessoa. Eu preciso entender por que não está funcionando, ou se ele não está trazendo a agilidade que precisa, o resultado que precisa. Então, eu sempre dentro de uma empresa, eu vou precisar ter pessoas que olhem para os processos perante as pessoas, saber se as pessoas estão felizes, se elas estão confortáveis e se os processos estão atingindo seus objetivos. Então, mais do que se apegar ao trabalho, ao seu esforço de implementar um processo, entenda qual que foi o objetivo dessa implementação. Aí você vai entender se ele está atingindo o objetivo. E eu falo porque eu tive... Hoje é lindo falar isso, né? Mas eu tive muito problema com isso. Foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira, porque eu amo o processo, né? Eu amo o processo. Eu sou muito organizada, eu gosto muito de organização e eu gosto muito de processo. E eu sempre acho que o processo é uma solução muito boa para trazer agilidade. Então, a primeira vez que eu tive uma grande implementação de processo, que eu passei meses desenvolvendo uma metodologia enorme e eu fui treinar a equipe para poder implementar esses processos. Deu tudo errado. Foi o maior desastre que aconteceu, porque eu estava pensando no processo. E na minha cabeça, o processo era maravilhoso e as pessoas estava dando errado por culpa das pessoas. E só deu certo quando eu identifiquei que o problema era eu, como eu estava conduzindo. O meu objetivo, ele era real,
e ele era efetivo, tanto é que deu certo depois. Agora, a forma com que eu queria atuar e que eu queria blocar isso dentro da cabeça das pessoas, sem um treinamento eficaz, sem um acompanhamento, deu tudo errado. Então, a aceitação dessa mudança é que não foi fácil, basicamente, com todo mundo. Eu acho que não é, por exemplo, quando eu mudei o meu comportamento, Júlia, todo mundo aceitou. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa na pessoa. E eu tenho que entender que as pessoas... Então, imagina, nessa época, eu trabalhava num lugar onde nunca tinha tido processos assim. E, de repente, a gente quer fazer uma mudança de chave e enfiar processo em todo mundo? Claro que vai dar errado. Eu preciso fazer com que isso seja feito de forma mais empática e mais humana. E não, tipo, eu faço uma apresentação linda e maravilhosa, um café da manhã, gente, tá aqui o processo, a partir de amanhã, todo mundo é obrigado a fazer. Não vai funcionar, entendeu? Então, aí a gente pegou o mesmo processo, a mesma metodologia, os mesmos objetivos, só que a gente foi em doses homeopáticas. Ó, faz isso aqui a gente vai vendo. Vamos fazer esse aqui a gente vai adaptando. O que tá te incomodando? Escutar. As pessoas querem ser ouvidas. Então, quando eu fiz reuniões com as pessoas e eu pedi desculpa pela forma com que eu estava conduzindo e escutei o que elas estavam sentindo, já mudou tudo. Você me trouxe exemplo muito de design thinking, que é aquela coisa de ouvir as dores. Ou aqueles cargos de usabilidade, UX, que é, né, voltado para transformação digital ou para apps, que a gente tem que pensar muito jornada, no usuário. Né? Isso. Então, quando você traz essa visão do usuário, que é trazer a pessoa à frente, para cima do tema, você consegue a participação ou a coparticipação, porque cada um tem a sua responsabilidade também, no projeto. Voltando para o que a gente falou agora, quando a gente disse que um gestor de projetos pode não ser um bom gestor porque não olha para as pessoas e só olha para o tema, seria mais ou menos na mesma situação que você estava implementando o processo. Estava com o olhar mais do processo do que para as pessoas. Sim. E quando a gente vai para as dores e para as pessoas, a gente consegue personalizar e organizar, vamos dizer assim. Isso me lembrou uma situação bem específica. Eu tenho meu celular e toda hora ele vem atualizar. Se eu não olhar que a atualização que vem vai atrapalhar ou vai ficar mais pesada, ou enfim, aquele app que não pensou no meu uso, né, do aparelho, etc, até né, quais são as pessoas que usam. Vou botar um exemplo de um app do governo. O governo precisa que todo mundo use, então ele precisa ser, vamos dizer assim, baixo, né, fácil com usabilidade, fácil de usar, enfim, para todo mundo. Vamos lá, um exemplo de carteira, né, de RG. Então, nessa situação, é olhar para a pessoa, é olhar para quem usa. E no caso dos processos, se a gente tivesse nas empresas alguém que olhasse processos para o olhar das pessoas, como esse UX, como esse que cria um app e pensa na pessoa, entendeu? Mais no usuário, a gente teria várias facilidades ou várias soluções de problemas, não? Sim, você deu um exemplo perfeito. Você está falando da experiência do usuário, você trouxe a questão do X, que é maravilhoso para isso, e projetos, quando você fala de processos, que são duas coisas um pouco, elas são complementares, mas elas, por exemplo, são diferentes, né? Então, o gerente de projetos, ele não cuida dos processos em si, ele aborda os processos dentro dos projetos. É mais a parte operacional que cuida de processos. E quando você fala de processos e de experiência do usuário, é isso. Quando você determina um processo, se a pessoa que tem que usar esse processo não tiver uma experiência boa, ela não vai seguir. Então você tem que estar o olhar nessa experiência do usuário dentro do processo que você está fazendo. E não existe empresa que vai dar certo e falar assim, não, as pessoas vão seguir, pronto. Porque você está desgastando as pessoas, elas estão levando muito mais tempo para fazer algo que elas poderiam fazer de uma outra forma. Você não está escutando o seu usuário e você não está aperfeiçoando. E às vezes a experiência que ele teve ruim pode fazer você melhorar muito o que você está fazendo hoje. Então essa jornada, essa experiência, ela é essencial. É claro que a gente tem os dois lados. A gente tem as pessoas que simplesmente não querem, pronto, acabou. Aí você precisa tentar lidar com essas pessoas difíceis também, porque a culpa nem sempre é só do processo, tá? Então tem aquelas pessoas que eu não quero mudar, pronto, acabou, né? Então elas nem tentaram e dizem que já não presta. E eu lido muito com isso no dia a dia. Então tem a implementação de processo, eu estou o tempo todo implementando, mudando o processo e o tempo inteiro eu tento pedir retorno da equipe. Então eu faço feedbacks rápidos de o que está incomodando, qual que é a parte que você tem mais dificuldade de fazer. Por exemplo, algumas pessoas têm mais dificuldade com o processo
processo que outras. A gente faz treinamento o tempo inteiro, reforça esse treinamento, faz treinamento personalizado para a pessoa não se sentir, muitas vezes, tímida na frente de outro, não quer falar dificuldade na frente de outro, e a gente vai aprimorando e também adaptando. Tem isso, a adaptação também dentro do processo. Algumas regrinhas funcionam diferente para as outras pessoas porque a sua necessidade é diferente. Então não precisa assim, não, se você não fizer exatamente o que eu estou falando, não vai para frente. Não, vamos, aqui eu te auxilio, deixa que esse aqui vai te ajudar com outra coisa, as coisas vão rodando. Fazendo um paralelo do que o comércio oferece hoje, com tanta coisa segmentada, seriam os gestores também precisando segmentar para cada um dos seus funcionários? Não dá mais para botar todo mundo numa régua. Há muito tempo, né? Mas aí você também traz essa dificuldade, vamos dizer assim, essa multiplicidade na gestão, tal qual a venda de um produto. Eu tenho um produto super segmentado, eu tenho diversas tribos, eu posso personalizar para mim, daí eu tenho que cuidar de, sei lá, 15, 20 mil pessoas. Como eu vou personalizar tudo isso? Você trouxe uma coisa que é muito... O livro A Regra é Não Ter Regra, da Netflix, ele traz isso muito bem. Eu acho assim, ele faz esse olhar sobre o processo de uma forma espetacular. Então vai pro shot de sexta, peraí. Acabou de dar uma dica de livro, só repete aí pra gente, por favor. A Regra é Não Ter Regra, que conta a criação da cultura da Netflix. Nesse livro, ele aborda o processo de uma forma muito inteligente e justamente ele tira essa dúvida que você trouxe sobre a dificuldade de personalizar e segmentar de forma tão particular. Ele não segmenta dessa forma, tá? O que o livro ensina pra gente? Eu preciso ter pilares de condução. Eu preciso dar autonomia para as pessoas e dar ambiente adequado. O processo, ele é um ambiente adequado. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta que funcione, eu preciso ter um processo que seja útil e ágil, mas eu não ter burocracia. Processo não é burocracia. As pessoas confundem isso. Eu posso ter um processo, o que eu não posso é ter uma burocracia. Então, esse livro, ele traz como a Netflix conseguiu chegar do outro lado, agilizando as suas coisas, tendo processo sim, porque é uma empresa, né, no mundo inteiro, que tem, eu nem sei quantos funcionários, não teria nem como falar, mas no livro fala, eu não lembro desse número. Então é impossível você viver sem processo. O que ele não tem é burocracia. Então ele dá autonomia, ele só contrata talentos, ele só contrata gente competente, ou seja, se você não está dentro do que eles esperam, também você é mandado embora. Tem os seus dois lados, só que ele tem pessoas que funcionam. Então ele confia naquelas pessoas e essas pessoas são orientadas e treinadas o tempo todo. Então elas precisam entender qual é a cultura da Netflix, quais são os objetivos da empresa. Para isso existe uma transparência de comunicação muito grande, transversal. Todo mundo sabe para onde a empresa está indo e todo mundo recebe uma autonomia para fazer o seu trabalho. O meu trabalho é esse, eu vou fazer. O que eu preciso para poder funcionar? Eu tenho subsídios dos processos, mas eu não tenho burocracia. Então, se eu precisar tomar uma decisão, eu não preciso rodar uma burocracia para isso. Eu vou tomar e eu vou sair do outro lado. Perfeito. E eu vou te fazer uma pergunta que, como eu tô tendo a oportunidade de conversar com a gestora, eu vou botar o dedo na ferida. Vou fazer uma pergunta. É possível fazer essa gestão de resultados e ao mesmo tempo você tem que ficar cronometrando hora homem? Porque eu faço esse questionamento. A gente tem hora homem, claro, para comprar qualquer proposta comercial de alguém para saber quanto que vai custar o serviço, o produto e tal. Mas tornar isso não é burocracia, ir lá na pessoa e falar, gastei X minutos fazendo esse trabalho, gastei X minutos fazendo esse trabalho, gastei X horas fazendo o terceiro trabalho. É uma pergunta que eu faço. Ir num sistema desse para explicar o que você fez ou deixou de fazer no dia, não seria uma burocracia, uma vez que o foco é resultado? E não hora homem? Foi maravilhosa a sua pergunta, porque você conseguiu colocar o dedo na ferida mesmo, porque eu já agi assim, tá? Então foi maravilhoso. Mas, por exemplo, quando eu participei da implementação de um sistema onde eu trabalhava, que ele contabilizava essas horas. Só que eu vou me defender, tá? Ele contabilizava porque não era porque a gente precisava de comprovar o que a pessoa estava fazendo. É porque a gente tinha um problema onde eu trabalhava de identificar quanto realmente
realmente custava um projeto. Como a gente vendia isso, a gente estava no prejuízo. Então eu queria identificar, era muito mais um time sheet para identificar o custo que a gente tinha para os projetos do que necessariamente um controle de atuação da equipe. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não existe forma nenhuma de você ter resultados contabilizando e monitorando a hora de funcionário. Isso não existe, tá? Se você precisa microgerenciar a hora que a pessoa está fazendo, é porque ou você contratou a pessoa errada, ou a pessoa está na função errada, ou o errado é você. Ou você é o errado. Eu já peguei a sua frase, já botei aqui em casa para educação de filho, né? Que eu tenho um adolescente, eu já peguei aquela frase. Se você precisa de babá para andar, é porque você não sabe andar sozinho. Então, eu já aproveitei a frase do livro. E aí, quando você diz que eu preciso fazer time sheet da equipe, é porque eu não confio na equipe entregando os resultados. Por isso que eu não consigo entender. Quando eu olho o hora homem e ao mesmo tempo eu tô com foco no resultado, que é na entrega dele, eu vou ficar gerenciando gente, assim, entendeu? Eu tô um pouco perdida nessa... Não é perdida na visão, mas é porque eu vejo mais de um e é como se eu tivesse com métricas totalmente desnecessárias. Eu começo a ficar olhando dados, mas o que eu vou fazer com esses dados que é o mais importante. É porque eu tô preocupado com a métrica, não com o desempenho, né? Eu tô preocupado com o número que eu tenho que apresentar, eu tô preocupada com a forma. Então, e outra, eu não tenho confiança. Então, muitas vezes, quando você trabalha você tem um sistema que é muito hierarquizado e você perde um pouco da visão disso, se você não tiver áreas em que a liderança tem autonomia e ela, mais do que autonomia, ela tem a competência. Se você não tem líder competente, não adianta. É melhor você continuar com time sheet, tá? Porque assim, o livro da Netflix, ele é muito bom porque ele traz isso. A nossa cultura, ele fala claramente isso. A nossa cultura só funciona porque a gente não contrata ou a gente não mantém gente que não seja extremamente competente para fazer o seu trabalho. Então, as pessoas precisam fazer o seu trabalho bem. Porque a gente tem dois problemas aí. A gente tem um primeiro problema de não dar a autonomia que a liderança precisa para gerir a sua equipe. Aí a gente fica cobrando horas, a gente fica olhando isso, olhando muito mais a hora do que o desempenho. E o segundo é que a liderança também não tem coragem de mandar embora quem precisa. Então, muitas vezes eu reclamo de um funcionário, muitas vezes eu reclamo de uma pessoa que não está no desempenho e eu estou cobrando hora dela porque, na verdade, eu não sei ou treinar ela, ou capacitar, ou mandar ela embora. Então, você também tem esse problema da liderança. Nem sempre a culpa é da empresa. Então, muitos gestores mantêm funcionários que não estão chegando do outro lado e precisa cobrar a hora. Por quê? Ele não teve o relatório que precisava, ele não teve a entrega que precisava, e como ele não está conseguindo fazer a pessoa sair do outro lado e fazer a equipe funcionar, é mais fácil para ele cobrar que horas que a pessoa está chegando e que horas que ela está saindo. E aí eu vou botar outro dedinho na ferida que eu quero saber. A liderança superior influencia diretamente na reação das pessoas abaixo. Se eu tenho um líder, vamos dizer assim, muito tradicional, que foca muito mais nisso do que numas entregas inovadoras, eu acabo descendo a equipe um pouco nessas habilidades. Ou não, as pessoas teriam essa força interior, essa motivação de eu vejo o erro do meu chefe e eu vou suprir essa falta dele. Falando pra rebater, não tô competição, não tô pegando o carro, não é nada disso. Eu tô olhando sobre o aspecto de habilidades, técnico, olhando que um gestor é extremamente tradicional nessas análises e ele querendo superar essa visão tradicional, vamos dizer assim, essa forma de gestão. Júlia, é muito importante a gente entender que a gente não vai encontrar todo mundo muito bom e com o olhar que você quer. Então, a liderança direta, imediata, né? Então, vamos supor, você tem um líder maior e você tem um líder direto da equipe. Porque a pessoa mais responsável pelo dia a dia, por exemplo, ela tem um papel muito mais importante de motivar a equipe do que uma liderança maior. Por exemplo, uma diretoria de uma área, uma coisa assim. Eles têm papéis diferentes, né? Então, muitas vezes, e a outra pessoa não tem o mesmo olhar que você. Então, tanto o profissional, ele tem um desafio de, antes de desistir, antes de chutar o balde, ele entender como ele pode mostrar que, agindo de uma maneira diferente, você tem resultados diferentes e trazer uma confiança maior da sua liderança imediata e depois da outra liderança, da alta gestão, como o líder imediato também. Então, não tem como simplesmente só desistir e falar, não, eles não estão vendo que estão fazendo de uma forma que não é mais eficiente
efetiva ou mais eficaz, e então eu não quero. Então eu não vou fazer, ou eu vou me desmotivar, ou eu vou continuar no meu emprego, mas também eu não vou dar o meu melhor. Você precisa ganhar confiança, sim. Eu já trabalhei várias vezes em situações em que primeiro eu tive que mostrar que dava certo do jeito que eu estou propondo, e isso teve que ser ao longo do tempo, não é simplesmente chegar, faz do jeito que eu quero que vai dar certo, não é assim. Eu tive que ir em doses muito homeopáticas, e isso não acontece em menos de um ano, esquece. E à medida que você vai ganhando confiança no seu trabalho, e a pessoa vai vendo que mesmo você não fazendo da forma com que ela estava acostumada, você está tendo excelentes resultados, você vai diluindo, você vai chegando lá, você vai conquistando esse espaço de forma muito aos poucos, né? Mas, assim, então não se deixe contaminar, vamos dizer assim, pela inércia ou pelos formatos que são, seja por X anos na empresa, seja pela gestão. Mas a minha pergunta é, um superior contamina uma equipe abaixo? E numa escadinha superior top-down, isso acontece? E aí, como sair disso para sair essa transformação? Você acabou de dizer, em um ano, pelo menos, para você ter espaço, confiança, etc. Para ir, vou dizer burlando, não é uma palavra ruim, mas para você ir encontrando as vieses para inovar. E aí eu vou trazer outro ponto aqui. Uma primeira pergunta é essa, se os gestores contaminam mais um ambiente do que um técnico mesmo. Até pelo próprio papel deles, eu acredito que sim. Mas como não sair tanto de cima para baixo, tanto essa contaminação, vamos dizer assim? Não adianta. A liderança, ela tem um papel em escala maior do que um técnico, né? Apesar de a gente ter, sim, pessoas do ambiente que aquela pessoa, eu não tô feliz, eu quero contaminar todo mundo com a minha infelicidade. E você fala isso das pessoas difíceis. Isso. No livro. Entendeu? Eu achei ótimo. É um tal de comportamento humano esse livro também, gente, que eu vou te dizer. Bota na aba da psicologia também. Isso. Porque você tem, né? Muitas vezes a pessoa fica infeliz e ela não tá indo bem no trabalho, ela quer contaminar todo mundo, porque por que eu vou ficar infeliz sozinho? Se eu posso ter todo mundo comigo, né? Ao meu lado. Não. Eu queria fazer que nem aquela educação antiga. Bota no cantinho, vira pra parede, pensa bem, amiguinho, antes de contaminar todo mundo. Mas não dá, tá bom. Eu já mudei o processo todo aqui. É péssimo, mas ok. Essas são as partes mais críticas. Mas sim, eu concordo com você, a liderança, ela pode ser desmotivacional, sim. Então, dependendo do olhar. É por isso que eu acho que a gente não pode transformar o líder no herói. Nenhum tipo de liderança, nem a autogestão. Então, nem no anti-herói também, né? Porque já vamos pra Marvel aqui. Nem no anti-herói. Então, a gente tem muito isso, Júlia, de olhar assim, nossa, se ele não tem um olhar adequado, se ele não tá olhando da forma correta, ele não presta, ele não é um bom líder. E principalmente quando a gente fala de autogestão. As pessoas, elas estão em situações, em momentos e em cobranças diferentes. Então, até a gente, quando a gente cobra que um líder tem que olhar mais para a pessoa, para a sua equipe, para suas necessidades e para suas realidades, isso vale para o lado oposto também. Eu preciso olhar também o líder, a cobrança que ele está vendo. Então, quanto mais na autogestão, mais cobrança se tem. Eu não tô botando panos quentes, não, mas eu só tô falando que a gente precisa se juntar. E muitas vezes a gente reclama da liderança, mas ninguém tem coragem de sentar com a liderança e falar que não tá funcionando e o que ela tá agindo tá errado. Então, eu tenho um líder que não funciona, mas ninguém chegou e explicou o porquê, ou explicou como, ou tentou mudar. Então, sim, ela impacta, ela traz desmotivação, sim, mas eu só acho que é muito precoce, é muito ruim quando a gente simplesmente desiste e não tenta juntar as forças e as experiências dos olhares diferentes para tentar mudar isso. É claro que vai ter um nível que a gente não vai conseguir. Aí eu não tô falando de liderança narcisista, né? Eu só tô falando de uma liderança que ainda não conseguiu enxergar o que precisa. É ter mais pessoas na busca de colaboração do que competição. Sim. E isso vai ser complicado, né? Porque muitas vezes a gente tá infeliz e a gente toma essa infelicidade e insatisfação por algum lugar que a gente esteja trabalhando, mas a gente não parou para pensar como que essa insatisfação vai ser colocada, apontada para quem precisa. Então eu só junto a minha insatisfação com um colega na hora do almoço, eu conto para ele conta para mim, a gente espalha mais um pouco, mas um
movimento mesmo de mudança, o movimento de tentar alterar isso, ele não é tão eficaz. Então a gente também precisa pensar sobre isso. O nosso papel nessa mudança como um todo, ele não é só do líder. É claro que o líder, ele faz total diferença, porque ele está encabeçando isso, mas a gente precisa se unir mais para essa mudança acontecer de forma sistemática. E como você acabou de dar um exemplo de, sei lá, técnicos conversando, colegas de trabalho conversando, vendo os problemas e não trabalhando as soluções. A gente não estaria numa falta de percepção? Um olhar desse que é basicamente só ficar reclamando, você também fala isso no livro, de gastar tanto tempo reclamando e pouco em solução. Não seria uma falta de percepção das pessoas ou um autoconhecimento? Porque aí se eu vou até o núcleo e você mudou e por meio da sua mudança você fez uma gestão que funcionava de um processo que foi basicamente idêntico, mas a forma como foi conduzida foi diferente. Aí eu te trago, é como a gente ter várias ferramentas de coach, como você deu o exemplo de gestão de tempo, etc., que basicamente são ferramentais, estão na casca dessa essência, e a essência que seria essa colaboração, a essência que seria essa inovação, seria o soft skills, essa base interna. A gente não está tendo falta de autopercepção? Muita. Eu acho uma coisa que eu sempre trabalhei muito, e eu acho que é o meu pilar como pessoa e que eu trago para minha carreira, eu sempre tento olhar muito os meus erros o tempo todo e como eu posso fazer o meu melhor trabalho possível. Então, todos os dias quando eu acordo, eu penso no que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem e como eu posso me comportar melhor. Eu sempre penso nisso. Então, eu sempre penso como eu agir para induzir ou para contribuir em alguma coisa que não foi feita da forma correta, ou quando uma pessoa não agiu de uma forma correta, alguma coisa assim. Porque a gente olha muito, eu quero muito apontar o erro do meu colega, porque é muito mais fácil e muito mais prático do que eu olhar para mim. Então eu quero sempre falar que eu não ganhei um aumento, mas eu não quero ver o que eu estou fazendo de diferente, o que eu estou fazendo de melhor e como eu estou me posicionando em relação a isso. Então é muito mais fácil eu ocupar o universo, eu ocupar a empresa, eu ocupar o líder, eu ocupar o colega, do que eu olhar para mim. Eu não estou falando aqui, eu quero só assim, eu não estou falando que a empresa está sempre certa, o líder sempre certo e a pessoa errada. Não tem nada a ver. A gente tem problemas grandes em organizações, a gente tem problemas grandes em lideranças, mas o que eu queria ter, que é a parte de gestão de carreira que a gente fala no livro, é o olhar, é a autogestão, é o seu olhar sobre o que você está fazendo que pode ser feito diferente. Muitas vezes não é que eu olho o erro do colega e falo assim, mas é ele que está errado. Ok, ele realmente pode estar errado, mas será que você não pode dar um passo de diferente para contribuir que ele faça uma coisa melhor? A gente está muito isolado, a gente está muito preocupado com as nossas soft skills, que a gente esqueceu que uma delas é o relacionamento interpessoal, uma delas é a colaboração, é como você trabalha em equipe. Então muitas vezes eu estou mais preocupado se isso está dentro do meu escopo de trabalho do que colaborar para o resultado final da empresa. Então, por exemplo, quando você fala de grandes organizações, você vai ver que as áreas estão muito mais preocupadas com elas mesmas, com as áreas, do que com o resultado como um todo para a empresa. Ah, não, eu não posso fazer isso porque isso não está dentro do escopo da minha área. Mesmo que isso esteja contribuindo com uma mudança muito grande dentro de uma empresa. Parece que o salário sai da área e não da empresa. E a pessoa não vê a sua própria vida com uma temporalidade maior, uma jornada, tá? Aí é uma palavra que também tá em foco por isso, pela falta dela. Como a gente tá muito fragmentado, a pessoa, vamos voltar bem pro foco do profissional, do técnico. O técnico olha seu cargo, não vou fazer mais do que está na minha função. O técnico olha, eu estou nessa empresa, atuo com o olhar da empresa e não olha a própria vida como uma jornada. Então, basicamente, seu primeiro capítulo que me modificou, na verdade, a ideia é essa, é olhar seu atual momento e ver a sua vida como uma jornada. Estou aqui, vou ali e meu comportamento tem que não só condizer, não significa que você não pode mudar, mas que você precisa olhar em uma melhoria contínua. Só que a gente está muito fragmentado. E se a gente está fragmentado e olha só para a temporalidade atual, sem olhar para sua vida como uma jornada, tal qual, igual a atuação da pessoa é assim. Eu queria só ponderar uma coisa que você falou que é muito interessante, tem um livro muito bom para esse olhar, que é o Jogo do Infinito, do Simon Sinek, e ele trata muito isso, que é o nosso comportamento finito e infinito. Como a gente está sempre querendo ganhar de alguém, um jogo que não tem vitoriosos e derrotados. E ele fala muito isso dentro das organizações, ou como as organizações se posicionam no mercado, né? A gente está muito preocupado com as coisas pequenas
ilimitadas, enquanto a gente deveria estar olhando uma forma de estar de forma mais perene e de forma mais longa nas coisas, né? Então a gente sempre está muito preocupado em vencer o oponente. Então a gente acha que o colega de trabalho é o nosso oponente, a gente tem que ser melhor do que ele. A gente acha que em outra empresa, o concorrente, a gente está no mercado só para vencer ele e não para ser o melhor naquilo que a gente se propôs a fazer. Esse livro é muito interessante para essa visão. Olha, gostei, já fica aí anotadinho já no shot de sexta. E nessa percepção de fragmentação, de temporalidade e de busca para que a gente... Isso é a busca de uma essência, basicamente. É voltar para aquilo que a gente é ou que a gente busca ser. Como que entra essa questão de comportamento e de liderança nessa ação? Me ajuda. Eu tô olhando, assim, e eu vejo isso muito pro contemporâneo. As pessoas estão fragmentadas, as pessoas estão olhando só pro mundo, né? Vamos dizer assim, pro momento atual, sem ter uma visão de histórico. E a gente tá chegando num ponto de comportamento. Como é que o líder vai conseguir agir com tudo isso? Me ajuda, que aí eu vou para a segunda parte do livro, que é essa questão de liderança. Não sendo eu um líder mesmo, mas podendo ajudar o meu chefe ou, né, o meu superior. Ou como é que a gente consegue construindo essa essência? Você entende? Como é que a liderança também vai atribuindo tudo isso? A gente construir essa base ao longo do tempo, pensar muito a longo prazo e ir conquistando isso é um pensamento muito difícil, porque a gente sempre está tomado com o dia a dia, né? A gente sempre quer resolver o agora, porque eu quero sempre ler o último e-mail, não mais o importante. Eu quero sempre responder rápido, mas não ser efetivo, né? Então, essa conquista desse comportamento e mudar o comportamento das pessoas é algo muito difícil, porque eu me tomo sempre, a liderança, ela acha que ela tem um papel de entregar. Aí vem a questão do técnico, né? Então, eu sou líder, eu tenho que me preocupar só em entregar. Eu não tenho que me preocupar em mudar o comportamento das pessoas, em ajudar essas pessoas o comportamento de longo prazo. Então eu fecho muito o olhar para isso e é um desafio muito grande, porque eu tenho que a gente brinca que tem muito o comportamento de você gerenciar o tempo de liderança e usar a matriz de Eisenhower, que ele fala que você tem que ter 20% do seu tempo para as coisas que realmente importam, ao invés de desperdiçar 80% das coisas que não vão ter resultado. Então ele diferencia muito isso em como você usa o seu tempo para as coisas que realmente vão dar resultado. Isso me lembra de venda também, que 80% do que você vende não é 20% só é que você mantém, não tem uma... É a mesma análise, ele vem do mesmo lugar, né? Ele fala a mesma coisa, que a gente tem que realmente ter esse direcionamento no que você vende, é a mesma matriz, tá? Ele fala sobre a questão de resultados, então se 20% é o que está dando do resultado, você tem que olhar para esses 80% do seu tempo que estão sendo usados para outras coisas. Então tem que investir realmente onde importa, né? Que é o que às vezes a gente está parando para pensar até na pandemia aí, o que importa, né? Quando a gente para e vê vida, né? Quando a gente para e vê tempo, até o tempo que as pessoas estão tendo hoje em home, não precisar pegar trânsito, etc. E estão analisando o que realmente importa, né? Na vida. Eu acho que essa é uma percepção geral. Eu não sei se vai durar muito, né? Eu não sou muito otimista nessa visão. Eu acho que a gente é engolido pelo automático, exatamente na percepção do atual, do último e-mail, do que precisa. Eu acho que as coisas voltam pro normal. Mas fica aí essa visão do que importa, aquilo que entra pra dentro. Isso me lembra um pouco do Portela, ele fala um pouco, né? Muito disso. E aí eu vou bater só mais num ponto que eu acho legal também, que você fala no livro, que a inovação só surge depois de uma alta produtividade. De uma produtividade, você não fala nem alta, eu que botei o alto aqui. Então, eu só consigo inovar quando as coisas estão dando certo? Foi uma dúvida que eu fiquei. Porque se eu tenho produtividade, aí depois que eu tenho inovação, sendo inovação melhoria do que está sendo feito hoje, né? Ou uma visão criativa, diferente das coisas que são feitas. Eu só tenho isso quando as coisas estão funcionando? Eu não acredito nisso. Na verdade, a abordagem que a gente faz, que eu faço no livro, é muito sobre você querer inovar num ambiente que não é adequado. E eu querer cobrar inovação como produto. Então, eu chego numa equipe que não está funcionando, por exemplo, eu não preparei um ambiente, eu não preparei para isso, mas eu chego para minha equipe e falo, eu quero um produto fora da caixa, quero que você pense em alguma coisa muito inovadora. E pronto. Eu não fiz esse ambiente
ambiente adequado. Então eu falo muito sobre a questão, a inovação, ela não vem por si só. É uma coisa que você coloca na pauta. Eu coloquei aqui uma entrega para você pensar num produto muito inovador e você ser muito inovador. Ela faz parte de uma cultura, ela faz parte de um ambiente. Então, por exemplo, quando você tem equipes que funcionam, a Microsoft em si, ela sofreu muito isso, né? Ela, quando a Apple surgiu com muita força no mercado, ela foi querendo brigar com isso e ela foi perdendo o espaço que ela tinha dentro da empresa para investir em inovação. E ela foi olhando para métricas e querendo lançar produtos de qualquer maneira, só que a inovação ela precisa ser uma coisa muito enraigada. Isso, intrínseca, ela precisa estar lá, ela precisa ter, por exemplo, como é que eu quero que uma pessoa tenha uma ideia muito inovadora e uma coisa muito criativa se ela tá com a pauta cheia o tempo inteiro de entregas ali, eu tenho 8 horas dela ou até mais em algumas empresas, eu tenho 8 horas, ela só entrega, eu tô enchendo a cabeça dela só de entrega, ela não tem um tempo para pensar, ela não tem um tempo para refletir, ela não tem mal tempo do café. É sério que no final das contas a gente ainda quer que aquele profissional seja extremamente inovador? Então tem coisas que elas são muito importantes para você criar um ambiente adequado de inovação. Então coisas como você proporcionar e induzir, você orientar a equipe a estudar, você não achar que se a equipe está estudando, ou às vezes ela abriu uma coisa para distrair a mente, ela abriu a sua rede social, qualquer outra coisa para distrair a mente, eu acho aquilo cúmulo. Eu enxergar que a minha equipe tem que ser 1000% produtiva entregando o tempo inteiro, eu achar que isso é positivo. Então, se tem um espaço na pauta, eu vou enfiar alguma coisa para ela fazer, porque eu quero a minha equipe rendendo, eu quero que ela renda, eu quero quantidade. Então, não, eu tenho que enxergar a inovação como qualidade. Então, muitas vezes, eu vou ter um produto só, eu vou ter uma entrega só daquela pessoa na semana, mas vai ser uma entrega incrível. Ou eu quero 60 entregas dela, entendeu? Então, fala muito mais sobre o ambiente. Tá, então eu confundi realmente nessa parte do livro, quando você falava que a produtividade estava funcionando para a inovação acontecer. Essa produtividade não é uma quantidade, ela tem que ser bem, vamos dizer assim, respeitada no sentido de que as coisas estão funcionando e aí eu inovo trazendo mais tempo para a pessoa, seja estudar, seja refrescar a cabeça, etc. Porque ficar pedindo cobrança, como muito líder faz, você, tipo assim, desgasta, né? Você desgasta o X horas da pessoa, a cabeça da pessoa, porque inovação também surge do ócio, né? Basicamente é isso. Não, sim, e tem uma coisa também, que é aquela coisa, são várias, por isso que eu falo que no livro eu ponto muito isso, ele tem a ver com a cultura que a gente prega. Então o que adianta, por exemplo, eu peço muita inovação, a pessoa vem com uma ideia do nada, mas como ela não estava na pauta, como ela não estava prevista, eu acho aquilo muito mirabolante, muito trabalhoso, obrigada, não quero. Ela não vai vir com outra ideia, entendeu? De forma fácil. Então você precisa até assimilar isso. Você precisa saber, eu vou ter, por exemplo, um banco de ideias para toda a equipe compartilhado, todo mundo que alguém tiver uma boa ideia vai estar compartilhado, em algum momento a gente pode usar. Por exemplo, eu uso muito esse artifício de guardar, ter um cardápio, eu chamo de cardápio de ideias. Você tem um cardápio de ideias que você vai colocando lá em momentos específicos, você pode usar. Agora você entende que tem a ver com o ambiente e com a produtividade também, e não com a quantidade, porque produtividade não é hora trabalhada, e sim a efetividade que você está tendo, descartando desperdício de tempo, com burocracia, com outras coisas. Eu entendo que se eu não estou preparado ali, as pessoas vêm com as ideias e o líder nem luta pelas ideias, ou ele nunca está aberto, ou se aquilo não foi feito antes eu não quero fazer, ele vai murchando a equipe, ele vai desmotivando e ele vai levando a equipe para toda vez que eu entrego mais do mesmo, meu chefe fica feliz, o meu gestor fica feliz. Agora, toda vez que eu entrego algo que ele não esperava e que é algo muito diferente, ele resiste, ele enrola dentro do processo, no final das contas não sai do outro lado. Então, para onde que você está moldando a sua equipe para ser? Mais do mesmo. Exatamente. Então, é um processo seu próximo livro, Fernanda, seu próximo livro é como criar um ambiente que não poda a inovação, entendeu? Porque basicamente, essa ideia que você deu agora por exemplo, quantas vezes a gente não leva uma ideia pro chefe, o chefe acha que é tão fora da caixinha que realmente te poda. E aí você acabou de dar o exemplo que o comportamento desse colaborador ou desse técnico vai ser não trazer novas ideias, mesmo que as próximas sejam muito boas. E aí você perdeu, né, vamos dizer assim, uma fonte de ideias. Você acabou de criar um banco de ideias para não perder as fontes que vêm das pessoas. Então,
já tá aí anotado, Fernanda, por favor, escreva o próximo livro, como criar uma mente que não roda, entendeu? A inovação, a transformação, né, digital humana, a transformação humana, tá aí interessantíssimo para eu ler. Tá vendo? Mas realmente, porque o que faz fazer a inovação, ou o que faz qualquer coisa, é dar esse espaço para isso. E esse espaço não pode ser podado, seja com grande produção daquilo que é mais do mesmo, ou seja, cortando as pessoas do que elas vão surgir de ideia, porque é delas que vem, né? Com certeza. E você falou uma coisa já na nossa conversa, que você falou a questão que você colocou uma coisa que você tirou do livro, uma lição e colocou dentro de casa, mas é muito isso, a liderança tem a ver também com a maternidade e a paternidade, né? Se a gente cria um filho fazendo tudo por ele, pensando por ele, agindo por ele, a gente espera que ele seja o quê na vida? Que ele se vire sozinho, que ele seja uma pessoa que vai se desenvolver e saber lidar com todos os problemas? Não. Então a gestão é mesmo... Tá atrofiado. Ele tá atrofiado, ele vai estar atrofiado pelas minhas próprias ações, vai. Que eu tô fazendo por ele. A liderança é a mesma coisa. Se você não tá criando um ambiente apropriado para ter uma equipe de alta performance, para ter uma equipe que funcione, não espere outro resultado. Se você não é um líder apropriado para isso, a sua equipe também não vai ser. Porque você não tá propiciando isso, você não tá conduzindo dessa forma. Então não adianta eu querer cobrar, vai sair duas pessoas frustradas. A equipe vai sair frustrada porque não está conseguindo atender suas expectativas, e você nunca vai conseguir ter esses resultados porque você não está fazendo por onde. E aí eu vou voltar para a sua frase que diz que você se modifica a cada vez que você vê que alguma coisa não dá certo. Então toda essa função, ou toda essa junção aí, vamos dizer, funcionário e líder, só existe quando o líder também tem aquilo para oferecer. A gente não consegue oferecer nada que a gente não tenha. Com certeza, é exatamente isso. Eu não tenho como doar algo que eu não sou. Eu não tenho como compartilhar alguma coisa que eu não aprendi a ser, né? A gente tem que se moldar todo dia e aprender todo dia. E aí eu faço uma pergunta, e se eu vi que eu tenho algumas falhas, e eu vou em cima daquilo que eu sou boa, e eu mantenho algumas outras, porque a gente não consegue fazer tudo, como é que resolve isso, Fernanda? Me ajuda. Tá resolvendo? Eu acho que se a gente conseguir isso... Você deu aquele outro exemplo, olha, eu não sou muito boa nessa área, então né, a gente se complementa. Aí tá, já aceitei que eu não sou muito boa nessa área, como é que resolve agora? Eu aceitei a minha falha. É muito interessante a gente se aceitar. Eu vou dar um exemplo muito recente. Eu estava conversando com uma pessoa e eu contando algumas coisas que foram feitas e poderiam ter sido feitas diferente, dando um feedback, mas eu comecei meu feedback falando muito com a pessoa. Eu falo, eu acho que você é assim e eu não tenho uma expectativa que isso aqui você faça de uma forma muito diferente, mas eu acho que você pode melhorar nisso, nisso, nisso. O que acontece? A gente como líder tem que tomar muito cuidado na expectativa que a gente passa para nossa equipe, assim como a gente faz com os nossos filhos. Então assim, não adianta, por exemplo, eu cobrar do meu filho que eu quero que ele tire 10 em matemática, porque eu sei que ele é muito bom só em português. E eu sei que se ele se esforçar muito, ele vai tirar um 6, um 7. Eu vou fazer uma pessoa frustrada. Eu vou fazer o meu filho tirar 5 em português e 5 em matemática. Então eu preciso falar para ele que ele é muito bom em português e reforçar isso, e que ele pode se esforçar para poder sair do outro lado em matemática, mas que tá tudo bem. A mesma coisa com a equipe. Eu não posso virar para uma pessoa que eu sei que ela é muito boa em uma coisa e esperar que ela seja muito boa em tudo. Então eu tenho que falar, eu entendo a minha expectativa em relação a isso é essa, e a gente vai trabalhando junto. A mesma coisa ao líder. As pessoas querem que os líderes sejam perfeitos. Elas querem o líder herói, é maravilhoso, eu quero estampar que eu tenho um líder herói. Mas isso não funciona, a liderança também tem os seus defeitos e tem as suas características. Eu passo por isso todos os dias, então eu já recebi feedbacks em que eu fico refletindo como que eu vou poder melhorar, mas sem uma cobrança de que eu preciso melhorar tudo em 100%. Eu preciso humanizar a liderança, né? Olhar o líder como um ser humano tal qual o técnico, sem, como dizer assim, idealizar, né? Endeusá-lo. Mas as empresas nem sabem o que fazer com isso, porque elas também vão de coach a meditação, né? Para oferecer pro líder. Eles não sabem para que caminho que eles vão. Eles oferecem ferramentas simples, como de um coach, o aprofundamento de uma meditação, na busca de redução de estresse também, né? Eu acho que... E de todos eles você busca coisas boas, porque realmente somos multi. Mas eu acho que tá tantas organizações perdidas quanto os próprios líderes e os técnicos.
essa situação toda. A gente tem que ir se encontrando aos poucos, né? Aquilo que a gente falou durante o bate-papo, da gente tentar ir pro simples, sabe? Não tentar simplesmente trazer as fórmulas aí e a gente ir mudando aos pouquinhos que a gente vai chegando do outro lado. Exatamente. E aí você me deu esse livro Abraço o Caos, que eu lembrei direto do Antifrágil também, porque eu acho que a gente só abraça o caos quando a gente aceita ser antifrágil. Quem é que vai abraçar o caos se não souber lidar com frustrações? Mas é a ideia que o livro passa, né? A gente ter essa percepção que a gente vai enfrentar problemas. E se a gente sabe, está preparado para esse problema, a gente tem uma análise preditiva sobre tudo o que acontece e atua de forma preventiva, eu estou preparado para o caos. Não adianta eu querer correr dele ou enlouquecer quando ele chegar, né? Você está preparado para situações mais complicadas e mais complexas. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, assim, é o antifrágil, é o profissional, é o líder, é o ser humano ser mais antifrágil. E aí, como você finalizou o livro, que eu achei assim perfeito, é que é esse cuidado com essa sua pulsão vital, é a busca de você se manter motivado internamente, não importa o caos, seja, né, da própria pessoa, porque a gente também cria os nossos caos, né, quanto o ambiente que a gente tá. Com certeza, né, e a gente falou muito disso da questão da motivação, né, a gente não encontra o ambiente já preparado ou o líder já preparado e moldado às nossas expectativas, ou a equipe moldada às nossas expectativas de liderança, a gente já se desmotiva e murcha, né? Então a gente ter essa paciência da gente ir conquistando as coisas aos poucos e a gente se equilibrando entre os nossos defeitos e as nossas qualidades, as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Exatamente. Eu achei ótimo. Eu, por mim, me sinto realizada com a nossa conversa. Acho que o bate-papo chegou no que eu gostaria de aprofundar e realmente tem um lado comportamental de ser humano e que gestor, gente, vocês estão de parabéns, viu? Porque é muita coragem. Eu, como técnica, falo isso. Não, foi muito bom o papo. Eu queria muito agradecer. Foi muito rico poder compartilhar a experiência que a gente tem, né? E é bom que cada um tenha a sua e a gente vai vivendo e compartilhando isso. Obrigada demais pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada por tudo, por você ter lido o livro, pra gente poder comentar aqui e abrir espaço também para as pessoas poderem refletir um pouco sobre tudo isso. Exatamente. Muito obrigada, viu, Fernanda? Eu vou encerrando aqui o nosso Expresso Duplo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, pro próximo episódio, eu vou deixar em aberto, porque eu nunca sei qual é o próximo livro que eu vou fazer. Eu sempre vou tendo várias opções, assim, e aí eu falo, não, gente, deixa porque esse universo, esse caos me traga o correto. Eu vou abraçar aquele que tem que acontecer. Como chegou o seu com a autora, eu falei, gente, eu faço mais aqui questão de trazer a autora, e tem sido uma honra aqui pro Bistrô a gente ter tido essa oportunidade, viu, Fernanda? Muito legal, obrigada. E continue escrevendo novos livros, eu te convido já para você nos ensinar como é que a gente abraça o caos, entendeu? Você faz o próximo, né? Também. A inovação. Como é que a gente faz para inovar e manter um comportamento entre as pessoas, como buscar mais colaboração do que competição. Eu acho que seu livro traz muita coisa assim de um lado humano e para além da organização. Eu acho que isso é para a vida. Você focou em liderança e gestão, mas tudo é realmente parte intrínseca da vida, como a gente acabou de dar o exemplo de paz também. Mas você fala isso, você sabe que eu aplico o meu livro 100% na minha vida pessoal, né? Tudo, cada coisa, tudo, se você, na minha maternidade, eu como mãe, como madrasta, como mulher, como pessoa, eu sempre aplico para tentar ver a vida de uma outra forma, assim, é muito aplicável na vida pessoal, sim. Não, e aquela frase também de, como é que era, do prejuízo, que a gente fala muito isso de cabeça vazia, como é que se fala? A gente fala de cabeça vazia, oficina do diabo. Aí você traz uma bem essa para ir para a organização, né? Que é Oficina do Prejuízo. Isso. Eu achei ótima também. Eu falei, mas gente, prejuízo e o diabo, e tá tudo junto aí, é só a falta, tá tudo misturado. Vamos pra luz, que é o que a gente precisa. É verdade. Seja técnico, seja gestor, seja o que for, a gente buscar o que a gente puder de humanidade, de hombridade, pra fazer o melhor mesmo. Ai, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu já quero outro expresso, eu já quero cappuccino, eu já quero shot, ano que vem, se vai terminar o segundo livro, a gente já tem outro papo já marcado. Fechadíssimo. Já vou botar na agenda aqui, tá? Obrigada pelo convite, demais. Viu? Obrigada a você, viu, Fernanda? Um bom dia pra você. Tchau. Tchau, tchau.